alegria de estar mais uma vez diante da Santa Igreja do Senhor, fazendo a obra, trazendo a mensagem, a palavra de Deus e cultuando a Deus com os visitantes, com os membros daqui. Eu queria, antes de mais nada, dizer que hoje também eu estou em idade nova, não apenas eu, mas eu e a digníssima esposa, estamos fazendo hoje 8 anos de casamento. E eu queria convidá-la até aqui. Onde é que ela está? Onde é que ela... Cadê ela? Pronto. Gostaria que rapidamente, porque a hora já se adianta, eu queria pedir para o irmão Anderson orar por nós. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu gostaria da sua oração também essa noite, amém? Glória a Deus. Eu vou orar por mim também, para chegar lá também. Vamos lá, feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, este casal, diante da Tua presença, concluindo mais um ano de relacionamento. Meu Deus querido, eles estão demonstrando nessa hora como eles são gratos a Ti, porque o Senhor tem unido a eles a cada dia mais, tem unido o coração deles, ó Pai. E eu peço nesse momento, Senhor, a Tua bênção sobre a vida deste casal, sobre a sua família, o seu lar. Senhor, vem trazendo prosperidade, vem trazendo, Senhor, amor, paz e comunhão dentro da casa deles. Ó Pai querido, que este casal sirva como referencial para a Tua igreja e que essa bênção que está sobre a casa dos Charles, sobre a casa de Wilma, ela venha também atingir a cada casal nesta noite. Senhor, abençoa a vida de todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu esqueci, eu não pedi para ninguém sentar. Em referência à palavra do Senhor, vamos lê-la. Não por causa de mim, mas por causa dessa palavra que é poderosa. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 32. Os encontrados não está difícil não, né? Vamos ver só um versículo, é o verso de número 30. Diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu trago uma palavra para a nossa reflexão essa noite, cujo tema é Peniel, lugar de encontrar Deus face a face. É o significado dessa palavra Peniel. É o que significa Peniel. Peniel é lugar de encontro. Então, se você veio buscar o Senhor aqui essa noite, se você deseja mais dele essa noite, você veio para o Peniel do Senhor. Amém? E todos sabem, todos conhecem, eu tenho pelo menos algum conhecimento da história de Jacó. E é interessante que no capítulo 32, narra essa história. Esse capítulo 32 é um capítulo que fala de um conflito. É um conflito que começou lá atrás, muito lá atrás, entre Jacó, sua mãe, seu pai e seu irmão. Então, Jacó, ele foge de casa e foge porque foi uma promessa de vingança que o irmão disse para ele que queria matá-lo. Ele sai de casa, sai como errante. E ao sair de casa, ele nunca mais viu a mãe. Ao sair de casa, ele saiu como forasteiro, um peregrino, alguém sem terra, sem pátria. E quando chega aqui nesse capítulo de número 32, Jacó recebe a notícia
de que o seu irmão vem ao seu encontro. Fazia muito tempo que Jacó havia visto o irmão. Fazia muito tempo que Jacó não falava com o irmão. Fazia muito tempo que na mente de Jacó o irmão queria matá-lo. Então esse homem chega no momento que ele está em conflito. Agora, o que é interessante para nós é que no capítulo 32, no versículo de número 9, está escrito: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Irmãos, desde que Jacó saiu de Peniel, o versículo 9 é o registro da primeira oração de Jacó. Desde que ele sai da terra de Peniel, do lugar de Peniel, do lugar de Betel, melhor falando, é a primeira vez que esse homem ora. Ele lembrou-se de orar. Ele lembrou-se de buscar a Deus. Ele lembrou-se de clamar ao Senhor. Foi só Jacó ver o problema na frente dele. Foi só Jacó ver a situação adversa na vida dele. Ele agora lembrou-se de que ele tem um Deus dos céus que ouve a voz dos seus filhos. Irmãos, você tem lembrado de orar? É interessante que o texto não poderia ser a primeira oração de Jacó, mas a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima, a 20ª. Poderia ter sido várias orações, mas o texto fala que é a primeira vez que Jacó ora. Então, semelhante a Jacó, há muita gente que está esperando o problema bater na sua porta para começar a orar. Não se deve esperar que o problema apareça. Não se deve esperar que o gigante se levante. Não se deve esperar que o tempo feche. Meu irmão, não pare de orar. Não pare. E é interessante que a oração que Jacó fez, que Jacó faz no verso 10 e 11, é um modelo para mim e para você. Porque a oração de Jacó nos revela, em primeiro lugar, que a vitória, que a salvação, que a solução vem da graça divina. É de Deus o escape, é de Deus a solução, é de Deus a vitória. Por isso que ele vai aos pés do Senhor. Aí não precisa ir a um e a outro. O primeiro lugar, a primeira causa, a primeira porta, o primeiro local é Deus. Busque o Senhor. É Ele que pode resolver. É Ele que tem a última palavra. É Ele que tem poder. Como foi falado aqui, Ele não é apenas onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nome dele, um dos nomes dele é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Outra coisa que eu aprendo com a oração de Jacó é que nessa oração, no versículo 10, ele mostra para Deus, ele reconhece que ele não tem mérito nenhum. Ele não tem mérito. A vitória não depende dele. A vitória não depende do esforço dele. A vitória não depende da inteligência dele. A vitória depende exclusivamente do Senhor. Sabe o que eu aprendo com a oração de Jacó também? É que a oração de Jacó nos ensina que nós somos eternos necessitados. Não temos condições. Não temos condições. Quando Jacó soube que o irmão vinha para acertar contas com ele, embora ele não soubesse que Deus, lá na eternidade, já tivesse resolvido a causa, na mente dele, o que ele iria fazer contra seu irmão? O que ele iria fazer? Nada. Ele reconheceu. E a oração dele também fala para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar. Jacó vai aos pés do Senhor porque ele crê que o Senhor tem a solução para o problema da vida dele. Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é o teu problema? Fala para Deus, porque Deus tem uma solução. Se humilha aos pés do Senhor, bota a cara no pó, busca a presença dele, que ele vem com a resposta para a tua vida. É o que Jacó fez. É o que eu e você precisa fazer. A segunda coisa que eu aprendo com a vida de Jacó é no versículo número 24. O versículo número 24, no capítulo 32,
diz assim: Jacó, porém, ficou só. Ele ficou sozinho. Ou seja, ele colocou a mulher, as mulheres, ele colocou os filhos, ele colocou todo mundo adiante dele, na frente. E ele ficou lá atrás. A solidão agrava os maiores temores. É terrível ficar só. Grandes homens da história caíram porque ficaram sozinhos. É um perigo o homem ficar só. É um perigo a mulher ficar sozinha. Grandes homens começaram lá embaixo, foram subindo no topo da pirâmide. Quando chegaram no topo dela, não tinha mais com quem conversar, não tinha mais com quem confessar, não tinha mais com quem pedir ajuda. O segundo passo foi queda, caíram. Agora, escuta, Jacó manda todo mundo só, manda todo mundo e na frente ele fica sozinho. É nesse momento, no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio da solidão, quando ele está só, chega um anjo, a Bíblia chama de varão, e começa a lutar com ele. A princípio, na mente dele, no que está acontecendo, ele está lutando talvez com uma espia do seu irmão, alguém que Esaú mandou para vigiar, para espiar. No decorrer da luta, ele percebe que aquele que ele está lutando não é um homem normal, não é um homem natural, é um anjo, é alguém que é imortal, é alguém que é poderoso. E quando Moisés escreve isso, Moisés deixa algumas lições para a nossa vida. Quero que isso quer dizer. A primeira coisa que isso quer dizer é que Jacó precisou lutar durante toda a sua vida para prevalecer. A vida de Jacó é uma luta. Jacó luta com seu irmão, Jacó luta com seu pai, Jacó luta com a sua mãe, e aqui luta com as suas esposas, luta com seu sogro, e aqui ele luta com Deus. A vida desse homem é uma luta. Semelhante a Jacó, a nossa vida é uma luta. Quem está desempregado luta para trabalhar. Quem tem filhos nas drogas luta para que ele seja livre daquilo ali. É preciso lutar para trazer o pão. É preciso lutar para arrumar emprego. É preciso lutar para vencer uma enfermidade. É preciso lutar para vencer o pecado. A vida do ser humano, a vida do crente é uma luta. Mas a gente precisa lutar. Então, a vida de Jacó foi de lutas o tempo todo. O tempo todo ele precisava prevalecer, lutando. Sabe o que isso quer dizer também, essa luta? Essa luta quer dizer que o anjo poderia facilmente vencer Jacó. Não é uma questão do anjo ser mais fraco do que Jacó, não. O anjo, se quisesse, poderia vencer facilmente. O que está implícito no texto é que Deus queria que Jacó se rendesse espontaneamente. Deus queria que Jacó parasse de livre vontade: meu filho, pare de lutar contra mim, porque você não vai vencer. Quantos de nós aqui vivem lutando contra Deus? E Deus está dando um tempo para você parar e reconhecer que só Ele é Senhor. Não tem como lutar contra Deus e vencer, não. Deus queria que Jacó parasse de maneira voluntária, de maneira espontânea, que ele se entregasse de corpo e espírito. Se entrega na presença de Deus. Para de lutar, porque você só vai perder contra Ele. Deus não perde. Então era isso. Aquela luta não era porque Jacó era melhor, era mais forte, sabia lutar, era mais poderoso. Não, Deus estava dizendo: meu filho, você não dá não, você não vai vencer. Agora, é interessante que só precisou de um gol para Deus privar a capacidade de reagir de Jacó. Só precisou tocar na coxa dele. Só foi um toquezinho que o anjo deu em Jacó. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Com aquele toque, Jacó agora foi privado. Ei, meu filho, você não consegue mais fugir. Meu filho, você não consegue mais enganar. Meu filho, você não consegue mais se esconder. Um toque.
isso aqui essa noite, o Senhor está dando tempo para você parar de lutar voluntariamente. Mas para outros aqui essa noite, é preciso o Senhor te tocar. É preciso o Senhor te tocar. Para você reconhecer, para você saber que você não tem forças contra Ele. Você não tem forças. Você precisa reconhecer o seu estado. Você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa reconhecer que tem errado. Você precisa reconhecer que precisa se humilhar, confessar, para o Senhor te renovar novamente. Era necessário. Então, aquela luta foi justamente para isso. Para Jacó reconhecer, não dá para lutar com você. Não dá. Não dá. Eu aprendo também, no verso de número 28, do capítulo 32. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu aprendo aqui que Deus é invencível. Deus, Ele não perde para ninguém. Deus não perde luta. Ele ganha todos. Ele é invencível. Não foi Jacó que derrotou o anjo. As pessoas, quando leem esse texto, Jacó prevaleceu nessa luta. Foi a graça de Deus que permitiu que Jacó vencesse a si mesmo. A graça de Deus permitiu que ele lutasse e reconhecesse a si mesmo. Enquanto ele lutava, durante a luta, ele reconheceu quem ele era. Agora escute. O anjo no texto diz que quer parar, quer ir embora, quer sair, e Jacó prevalece. É como se Jacó estivesse vencendo. Mas a grande questão é que Jacó não quer permitir que o anjo vá embora. Jacó suplica, Jacó luta para que a presença, para que o anjo não saia. Gente, quem já teve a experiência com Deus, sabe que quando isso acontece, a pessoa não quer ir embora. A pessoa não quer parar de ver, não quer parar de sentir, não quer parar de chorar, não quer parar de clamar, não quer parar de buscar. A presença de Deus é tremenda, é maravilhosa. Então, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está na presença do Todo-Poderoso, não tem vontade de sair dela, não. A guerra de Jacó, a briga de Jacó, era para que Deus havia feito uma promessa lá no capítulo 28. Jacó, eu vou estar contigo, eu vou andar contigo, por onde eu for, vou estar contigo. Jacó agora está cobrando isso. Eu quero que tu me abençoes, eu quero que tu cumpra aquilo que me prometeste lá no capítulo 28. Por isso ele se agarra com Deus. Por isso ele tem fome de Deus. Por isso ele não quer largar o anjo. Você tem essa fome, meu irmão? Você tem esse desejo de buscar Deus até ouvir a resposta dos céus? Você tem feito isso? Esse homem é o maior exemplo para mim e para você. Agora, escute. A perseverança dele, a fé dele, todo o esforço que ele teve em buscar o Senhor, não demorou muito para ter a resposta. Não demorou muito. Antes do anjo sair, o anjo o abençoou. O anjo perguntou para ele: meu filho, como é o seu nome? Ele disse: Jacó. Suplantador, enganador. Eu quero abrir um parênteses aqui, que hoje de manhã na escola bíblica dominical, eu comentei numa aula de teologia que o professor ele fez uma aposta na classe de quem mostraria o pecado de Jacó. Quem conseguisse mostrar o pecado de Jacó receberia R$200. E ele provou por A mais B que Jacó era um pau danado da igreja, sendo inocente. Aí eu tomei e disse: é verdade, eu concordei com o professor. E rapaz, eu cansei de meter o pau em Jacó. Falei tanto mal desse homem, e ele sendo inocente. Aí quando eu estava estudando hoje de tarde, eu fiz: qual o significado do nome Jacó?
buscar, né, no texto original. Aí Jacó, no hebraico, quer dizer agarrador de calcanhar. Ou, esse ou foi que mudou a história. E o ou diz, ou enganador. Aí, bicho, como é que se pode no original? Está escrito que é enganador sem a pessoa ser. Seria uma injustiça, né? Aí quando eu comecei a olhar a história de Jacó, eu vi que no primeiro texto, que a mãe dele arma toda uma farsa para ele receber a bênção. Naquele momento, na pressão, ele consente com a mãe, tá, mãe, eu vou fazer isso. Mas, irmãos, a gente pode dizer que ali foi na pressão. A mãe disse que toda a maldição caia sobre mim, toda a responsabilidade passou para ela. Até aí tudo bem, até aí eu cheguei em Jacó como inocente. Mas acontece que quando a mãe pede para ele preparar o guisado para o pai, já tem um tempo. E nesse tempo, já dá para se refletir no que se vai fazer. Não está mais pressionado. E é interessante que, quando ele traz o guisado, o pai dele pergunta: ô meu filho, como você conseguiu essa casa tão rápida? Como foi que você conseguiu isso tão rápido? A resposta dele: pai, o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Acabou de mentir. Sabe por quê? Porque ele não foi caçar como irmão. Ele pegou o quintal dele, os animais domésticos. E ele disse: o Senhor teu Deus me deu. Consentiu com a mentira. Consentiu. O que é que se diz? Que um abismo arrasta outro abismo. Um mente, aí o outro escuta, vai e mente. E assim vai, uma mentira arrastando a outra. Então, por isso que o nome dele também é enganador. Mas quando ele tem um encontro com Deus, quando ele briga com o Senhor, quando ele está lutando com Deus, o Senhor olha para ele e agora o abençoa. O Senhor vai dizer: teu nome não mais será Jacó, suplantador, enganador. Teu nome agora vai ser Israel. Israel quer dizer vencedor com Deus, ou aquele que luta na companhia de Deus. Esse homem foi abençoado. Esse homem foi abençoado. O nome fala de caráter. Neste momento, Deus muda o caráter de Jacó. Então, meu irmão, Deus faz assim, fez assim com Jacó, fez assim com outros homens, pode fazer assim comigo e com você. Depende do nosso interesse, depende da nossa busca, depende da nossa vontade, da nossa fome por Ele. Então, se você está esperando uma bênção do Senhor, agarre, irmão. Não deixe o anjo sair da sua presença. Não deixe o anjo ir embora. Segure ele pelo calcanhar. Brigue com ele, lute com ele, porque a vitória mais cedo ou mais tarde vai chegar na sua vida. Chegar. Então, é isso que a gente aprende com a vida de Jacó. Em quarto lugar, e por último, para terminar, o nome revela relacionamento. Principalmente para o judeu. O judeu preza muito pelo nome. O nome é o primeiro passo para se formalizar uma amizade sólida. Então, o judeu, ele preza muito. É tão marcado isso aqui, que no encontro, amém, igreja? Que no encontro que ele tem com o anjo, o lugar, ele batiza o lugar com o nome de Peniel. Porque foi o lugar que ele viu Deus face a face. Agora escuta. Jacó perguntou para o anjo qual era o nome dele. O anjo respondeu sim ou não. O anjo deu a notícia, deu o nome. Amém? Estão aqui? Não deu. O anjo, para que você quer saber o meu nome? O anjo não deu essa informação. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o verdadeiro nome do Senhor, quando o Senhor revela o principal nome dele para mim e para você, quando a gente resolve caminhar com fidelidade com o Senhor. Quer saber o nome de Deus? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Quer saber o nome de Deus, meu irmão? Quer saber o nome de Deus? Quer saber? Ande com o Senhor. Para você saber o nome dele, isso vai requerer tempo de você. Vai requerer intimidade, vai requerer busca.
Mas, meu irmão, tem uma notícia boa. Deus quer se revelar a você. Deus quer se mostrar a você. Deus quer trazer sonhos para a tua vida. Deus quer trazer visões para a tua vida. Deus quer trazer revelações para a tua vida. Ei, mas isso requer tempo. Isso requer intimidade. Isso requer busca. Isso requer renúncia. As pessoas pensam que conhecer a Deus, buscar a Deus, a revelação de Deus é algo que é só por um tempinho, mas não. Isso requer tempo. Requer fidelidade. É todo dia você está ali aos pés dele. É todo dia você está buscando a palavra dele. É todo dia você está se humilhando, buscando. É todo dia você está renunciando o mundo. É interessante que ouvir testemunho é tremendo. É bom ouvir testemunho. O testemunho fortalece a nossa fé. Só que, com o tempo, tu esquece do testemunho. O testemunho passa, tu esquece. Agora, quando eu e você tem experiência com Deus, nós ficamos marcados para sempre. Quem tem verdadeira experiência com o Senhor, fica marcado para sempre. Nunca mais esquece. Nunca mais. Então, é isso que eu aprendo com a vida de Jacó. O encontro que ele teve com Deus deixou marcas. Deixou marcas que nunca mais saíram. O verso de número 32 revela que Jacó teve um privilégio que muitos não tiveram. Na época de Jacó, ouvia-se dizer, ou o povo conhecia, que algumas pessoas simbolicamente viram as costas de Deus. Viram os pés de Deus. Viram a silhueta de Deus. Outros viram a forma de Deus. Só que Jacó agora foi crente. Jacó viu Deus face a face. Ninguém mais teve esse privilégio, Jacó. Isso ficou tão marcado na história que o versículo número 32 fala de uma proibição. O verso 32 fala de uma proibição alimentar, que é mencionada exclusivamente aqui. Refere-se ao músculo ciático, ao nervo que pega da bacia à coxa. Isso aqui é uma proibição. Sabe o que é que essa proibição quer dizer até os dias de hoje? Que na vida de Jacó manteria no próprio corpo Israel na prática alimentar um memorial perpétuo desse encontro com Deus. Ficou marcado para a história. Não ficou apenas marcado na vida de Jacó, não. Ficou marcado na vida de Israel e ficou marcado para todos os deuses que estão lá. Ainda hoje, eles não comem o alimento nessa parte onde representa a marca. Ficou marcado na vida do povo e principalmente na vida de Jacó. Jacó foi marcado por Deus. O encontro que ele teve mudou a vida dele, mudou a vida da família dele, mudou todos aqueles que o seguiam. Mudou a visão do povo. Ei, não vamos tocar nesse nervo não, porque foi nesse nervo que o anjo do Senhor tocou no patriarca Jacó. Sabe como isso aconteceu, irmão? Isso aconteceu em Peniel, lugar de encontro face a face com Deus. Qual lugar que você tem separado para buscar o Senhor? Qual o Peniel que você tem separado na sua casa para buscar o Senhor? Você tem um cantinho na sua casa que você busca a Deus? Você tem um cantinho na sua casa que você separou exclusivamente para buscar a face do Senhor? Você já viu como a gente tem lugar para tudo? A gente tem lugar para a garagem, para botar o carro, lugar para botar o DVD, lugar para botar os livros, lugar para colocar as panelas, lugar para botar o bebedouro. Em casa tem lugar para tudo. Quando não tem, a gente inventa, bota até debaixo do tapete. Mas faça uma reflexão. Qual é o lugar na sua casa que é separado para você buscar o Senhor? Qual é o lugar na sua casa que cheira a oração? Qual é o lugar na sua casa que é o seu cantinho especial? Aqui é o meu lugar, é o lugar sagrado. Qual é? Peniel foi o lugar
marcado por Deus na vida de Jacó, onde ele teve esse encontro. Oxalá que eu e você também tenhamos o mesmo lugar para buscar ao Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de